Estamos de volta com o programa Pense Saúde, hoje falando de endometriose. E participam desse debate com a gente os ginecologistas doutora Márcia Mendonça Carneiro, o doutor Sergimar Miranda e a doutora Ivone Dirck de Souza Filogônio, todos cooperados da Unimed BH. E você também participa desse debate com a sua pergunta, sua dúvida, comentário ou até mesmo depoimento sobre endometriose. Para isso é só ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. E a gente sempre gosta de saber as dúvidas dos nossos telespectadores com relação ao tema que a gente está conversando. Então nós agora vamos conferir mais uma dúvida. Vamos ver qual é a dúvida dessa telespectadora. Se endometriose, ela afeta a menopausa? Doutora Ivone, podemos interpretar de duas maneiras essa pergunta da Dalgisa. Se a endometriose afeta a mulher na menopausa ou se a endometriose pode de alguma forma, por exemplo, fazer com que essa menopausa aconteça mais cedo ou não? Eu acho que ela quis saber se a menopausa dela se ela tivesse endometriose, a menopausa poderia se antecipar. Exatamente. A endometriose, ela não interfere na menopausa, a não ser que a paciente, por volta dos 40 e poucos anos, necessitou ser operada, por exemplo. A mulher após os 40 anos com endometriomas, ela tem que ser retirada desse ovário. Tá. Que é uma massa que eu só vou ter certeza que ele é endometrioma através do exame anatopatológico. Então precisa retirar. Depois dos 40 anos, massas ovarianas eles são retiradas. Então, suponhamos que eu a opere e retire. Aí, realmente, eu vou antecipar a menopausa, nesse caso. Mas na endometriose, mesmo infiltrativa, com peritoneal, ela não vai interferir no curso da menopausa dela. É só se houver necessidade de cirurgia. Entendi. Bom, já que vocês estão... Pode falar, doutor Sergimar. Não, mas é porque vocês falaram no bloco anterior sobre os tratamentos, mas o doutor Sergimar, ele focou mais até no tratamento medicamentoso, que seria um preventivo para que essa endometriose ela se dê e ocorra de maneira menos invasiva ou de maneira mais lenta, ou seja, que a progressão dela seja de alguma forma controlada. Mas ele falou também que às vezes, em alguns casos, é necessária a cirurgia, doutora Márcia. Sim, porque em algumas situações, por exemplo, isso que a Dirck falou, tem um cisto, uma massa, eu não sei o que é. Acima de 40 anos, eu preciso ter certeza, eu só tenho certeza a hora que eu vou, tiro e mando para exame. Ou existe uma mulher que está querendo engravidar e ela tem uma lesão de endometriose que está acometendo o intestino, que tem o risco de fechar o intestino. Na hora que ela engravidar, o útero crescer, ele pode comprimir ainda mais e levar a uma obstrução. Tem mulher que tem muita dor. E aí é uma questão que nós estamos batendo aqui, são questões muito fundamentais. Primeiro que a doença é benigna, mas é progressiva, é uma doença que não tem cura, que nós retardamos a progressão dela, não sabemos o tanto, isso varia de paciente para paciente, e que a dor, quem sente é a mulher. Então a gente tem que acreditar no que ela está incomodada. Está tendo dor durante a relação? Dor durante a relação faz pensar que a lesão está ali atrás do útero, no fundo de saco vaginal. Só vou resolver isso com cirurgia. Tá. Tem dor durante a menstruação para evacuar? Tem dor para funcionar o intestino? Só vou resolver isso cirurgicamente. Agora, se a gente pensa em termos de dor, há que se pensar também que existem outras causas de dor nessas mulheres, muitas vezes, que o intestino está preso, que tem, às vezes, distúrbios ortopédicos que devem ser avaliados concomitantemente e que, se ela é infértil, a cirurgia pode ajudar, e o compromisso da cirurgia é sempre ajudar e nunca comprometer mais. E que aí, o Sergimar falou em questão do pré-natal dessas mulheres, que a pessoa tem que estar gabaritada para poder enfrentar talvez uma cesárea mais complexa, que o cuidado dessa mulher também necessita de pessoas capacitadas a trabalhar com a questão da dor, com a questão da fertilidade,
com a questão cirúrgica, com a indicação diagnóstica. Então, esse cuidado dessa mulher, ele é um cuidado feito com pessoas com expertise. É fundamental. É bem complicado. Você queria complementar alguma coisa que a Laura te interrompeu, doutor Sergimar? Era só para... Eu acho que isso que a Márcia falou é fundamental. Eu acho que hoje nós saímos de uma fase... Primeiro, é importante saber que no tratamento clínico, antes a gente tinha só injeções, alguns medicamentos. Hoje em dia, você tem várias opções de medicamentos disponíveis para o tratamento da endometriose, que a paciente não traz tantos efeitos colaterais como antigamente. Então, consequentemente, esse tratamento hoje, ele tem que ser de maneira global, como a doutora Márcia falou. Então, quer dizer, você tem hoje cada vez mais profissionais que estão se dedicando a esse tratamento, quer dizer, de maneira a dar um atendimento mais global a essa paciente e um tratamento que você mais conservador, menos agressivo, selecionando e individualizando o tratamento. E é importante também, quer dizer, isso ajuda o seguinte, como a endometriose ela está diretamente associada à produção hormonal, ela tende o que? Após a menopausa, com a entrada da menopausa, esse quadro ele tende a ter progressivamente um desaparecimento. Tem que acompanhar ainda durante o período? Tem, mas a tendência dele é estabilização e não ter sintomas após esse período. Mas eu quero lembrar que a endometriose infiltrante, essa que infiltra no intestino, que em menor número, mas também infiltra na bexiga, ela não responde ao tratamento hormonal. O cirúrgico seria mais efetivo? O cirúrgico é mais efetivo. Então, o que motiva a indicar a cirurgia? A dor da paciente. Então, por exemplo, eu trabalho com endometriose na área cirúrgica. A Márcia e o Sergimar, eles trabalham com infertilidade. Então, quando eu indico uma cirurgia, é em função da dor da paciente. A paciente me pede para ser operada. Ou então, até pelo que a doutora Márcia falou, uma complicação, às vezes, como é infiltrante e atingir o intestino, está comprometendo, inclusive, a função intestinal, o funcionamento do mas intestino. Mas o que motiva principalmente a dor. É insuportável. A gente toca a paciente, eu vou falar aqui, ela chega para trás na mesa. É instintiva a resposta. Entendo. Sabe? É muito doloroso. Imagina essa mulher num casamento mantendo a relação sexual. Muito dolorido. Bom, e aí o resultado foi cirúrgico, foi necessário fazer uma cirurgia, ela fez aquela cirurgia, aí é retirado aquele tecido, dessa forma. Existe o risco para essa mulher que passou por uma cirurgia de ter novamente a endometriose, de passar novamente por todo esse processo, doutor Ivan? O que a gente faz é evitar uma nova cirurgia. Sabe, a gente fazer uma cirurgia que vá retirar aquela parte do intestino, ou se tiver acometimento de bexiga, ovário, a gente fazer uma cirurgia, não vou falar definitivo, mas uma cirurgia com uma equipe multidisciplinar que temos nós, os ginecologistas, o coloproctologista, o urologista, dependendo da área que foi acometida. Então, você tem que ter um grupo capaz de ter uma abordagem mais plena. Sim. E depois você continua com o tratamento medicamentoso, porque eu não quero operar aquela paciente novamente. Certo. Sabe, eu evito ao máximo uma reintervenção, porque se eu for intervir novamente, eu vou cada vez tirando um pedaço a mais. Eu não posso fazer isso. E isso é uma colocação muito interessante da Sociedade Internacional de Endometriose, que a gente foca na qualidade de vida da mulher, resolve a questão da fertilidade, resolve a questão da dor. E que essa mulher não deve ser tratada como uma coleção de implantes de endometriose que devem ser retirados a cada vez que surge um novo. A gente foca na mulher e não, assim, às vezes vai fazer um controle, mas apareceu. Não importa, a gente não fica reoperando e não fica reindicando. É a qualidade de vida. Está tendo dor? Tá certo.
Ou não quer mais ter filho, não está mais preocupado com a fertilidade, está sem dor? Ok. E uma coisa importante nessa linha também é que assim, se ela quer engravidar, você tem que preocupar com o tratamento para ela engravidar. Então você vai tratar a endometriose pensando na gravidez, né, de tratar, e não o contrário, eu vou resolver totalmente aqui, mas esqueço que ela quer engravidar. Então você tem que intervir no mínimo possível nos ovários. Ao intervir tem que ser o mais conservador possível, porque essa mulher quer engravidar ainda. Então você tem que ter essa visão. E hoje, graças às técnicas que você tem de tratamento em reprodução assistida, você tem diminuído essa intervenção sucessiva. Você tem conseguido sucesso do tratamento sem precisar realizar cirurgias com uma frequência tão grande. No passado era comum uma mulher com queixa de endometriose ter feito 5, 6, 7, 8 laparoscopias. Nossa, Então, a laparoscopia não trata a endometriose, quer dizer, ela nos ajuda no diagnóstico, tem situações que ela é necessária, seja no endometrioma, seja na peritoneal, principalmente na infiltrativa. Agora, ela quer engravidar, então vamos pensar o que nós vamos fazer de uma maneira global, mais conservadora objetivando também. A gravidez. Daqui a pouco a gente volta para responder mais perguntas e as perguntas dos nossos telespectadores que ligaram ao longo de todo o programa. Hoje, então, estamos falando sobre endometriose. Fique com a gente, então, que no próximo bloco nós vamos responder a sua pergunta que ligou e participou com a gente. Não saia daí, voltamos daqui a pouco.